Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 28 a 30. A partir do capítulo 28, Isaías retoma o juízo contra Israel e Judá. Assim como aconteceu no capítulo 7, agora Isaías novamente volta a condenar as ações do povo de Deus por sua confiança em outras nações. Inicialmente, o capítulo 28 trata do juízo de Deus contra Samaria, contra Efraim, a nação de Israel, o reino do norte. Samaria, a capital desse reinado, é vista como uma orgulhosa coroa dos bêbados, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Há insensatez e embriaguez na terra de Israel, e o Senhor, por isso, enviará um homem valente e poderoso, e ele jogará tudo ao chão. Haverá uma chuva de pedras por conta da destruição que ele promoverá. Essa destruição promovida pelo Senhor tem um propósito. Tem o propósito de que naquele dia o Senhor será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. O Senhor não somente trará juízo, mas ele promoverá restauração, um dia em que ele, após julgar o seu povo, reinará sobre o seu povo. O juízo contra Efraim é retomado no versículo 7, quando o Senhor agora confronta a posição dos sacerdotes e dos profetas. Pois todos eles, assim como o povo, estão embriagados, são vencidos pela bebida forte, e por isso eles tropeçam quando proferem as suas sentenças. Estes que antes zombavam da palavra de Deus, por ser muito simples e por não trazer profundidade, por isso a rejeitavam, agora serão forçados a ouvir palavras que eles não podem compreender, pois serão declaradas da boca dos assírios. A partir do verso 14, o discurso, a sentença, muda para Jerusalém. Ele é dirigido agora para os homens zombadores que governam o povo de Judá em Jerusalém. O juízo vem contra esses líderes, pois eles fizeram uma aliança com a morte e um acordo com a sepultura. Essa linguagem poética do profeta aponta para a aliança que eles firmaram, provavelmente com o Egito e com outras nações. Ao invés de confiarem no Senhor, em quem há vida, eles confiaram em nações que só produzem morte. Por isso, essa aliança com a morte e com a sepultura está fadada ao fracasso. O Senhor colocará em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa, angular, em que será uma pedra de tropeço para o seu povo. Por conta dessa falta de confiança, o verso 18 declara que a aliança que fizeram será anulada. Ele não será mantida essa aliança, e por isso, quando a ira do Senhor passar, eles serão esmagados por ela. A ilustração final do capítulo 28, do lavrador que está semeando as plantas e que não esmaga os grãos, ilustra justamente o cuidado do Senhor com o seu povo. Por mais que o Senhor discipline o seu povo, ele não esmagará o seu povo. Ainda resta consolo, conforto, o Senhor ainda ama o seu povo e haverá de restaurá-lo. O capítulo 29 reforça o juízo contra Judá. O Senhor novamente repete a destruição que promoverá por conta da infidelidade do seu povo. A infidelidade desse povo é afirmada nos versos 9 em diante. O Senhor então declara a cegueira desse povo e também a hipocrisia no versículo 13. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Novamente, é uma inversão desse juízo. Por um lado, o Senhor anunciou o juízo, mas agora, na parte final do texto, aponta para a redenção. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. O juízo por conta da confiança no Egito, da aliança com o Egito, fica ainda mais claro no início do capítulo 30. O Senhor afirmou que seu povo desceu ao Egito sem consultá-lo, procurou refúgio no faraó, mas isso se transformará em vergonha para eles. A rebeldia do povo é exposta com ainda mais clareza nos versos 9 a 11. Este é um povo rebelde, porque não quer ouvir do Senhor. Eles dizem aos videntes para não terem mais visões, aos profetas que não profetizem. Ele pede que desviem-se do caminho e afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por conta dessa rebeldia, o Senhor então fará com que eles sejam envergonhados. Essa confiança deles será frustrada,
pois serão atacados. O único caminho que eles possuem é se converter ao Senhor, encontrar descanso na salvação do Senhor e não em outros povos. E novamente o capítulo expressa a misericórdia do Senhor. O Senhor então está à espera deles. O Senhor espera para ter misericórdia do seu povo, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Esses capítulos, como já vemos, expõem novamente o pecado de Israel e de Judá. Povos que pertenciam ao Senhor, mas que estavam com o coração endurecido, que faziam aliança com outros povos, que colocavam sua confiança no Egito e não no Senhor. Essa cegueira era expressada até mesmo na rejeição à lei de Deus. Por mais que o Senhor desejasse falar e se comunicar com o seu povo, a anunciar a sua palavra, esse povo não queria mais ter visões, não queria mais ouvir os profetas, não queria mais saber da lei do Santo de Israel. Isso mostra justamente a dureza do coração desse povo. Porém, mesmo com tamanha dureza, o Senhor continua sendo misericordioso. O Senhor deseja restaurar o seu povo. O Senhor promete uma restauração após o juízo. Esses capítulos, quando falam de restauração, apontam muito para Cristo. O texto de Isaías, capítulo 28, verso 16, a pedra que é colocada em Sião, é citada em muitos textos do Novo Testamento. Tanto por Paulo em Romanos, como por Pedro, esse texto é citado justamente para apontar que Cristo é essa pedra angular, é a pedra que foi rejeitada, mas que foi a pedra que Deus estabeleceu como um fundamento para a sua verdade. A restauração também dos cegos e surdos, que nesse contexto de Isaías parece ter um caráter bem ilustrativo e não real de uma enfermidade curada, é realizado de forma plena em Cristo, curando realmente aqueles que são cegos e surdos no seu ministério terreno. E é em Cristo que devemos estabelecer a nossa confiança. Novamente, somos chamados a não depositarmos a confiança em nada desse mundo, em alianças, em amizades, no dinheiro, na nossa carreira, mas somente em Deus. A nossa única fonte de conforto está no fato de nos convertermos ao Senhor e descansarmos nele. Essa era a esperança para Judá e essa é a nossa única esperança. A menos que o nosso coração descanse em Cristo, nós continuaremos andando nesse mundo insatisfeitos, frustrados, muitas vezes alvo da disciplina do Senhor, justamente por endurecermos o coração e não confiarmos nele como deveríamos. Portanto, que o nosso coração descanse no Senhor. Independente das circunstâncias, do que passamos, que nosso coração esteja sempre confiando em Deus, o buscando e dependendo da graça que vem dele.